Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei que você também está nos acompanhando com imagens no Panflix ou no Jovem Pan News, o canal da Pan lá no YouTube. O programa de hoje vai discutir essa relação entre a inovação e os negócios. Como é que a gente faz para, em um momento como esse, que todos estamos atravessando, usar a inovação como uma alavanca para, de repente, repensar o negócio ou desenvolver um negócio, empreender de alguma maneira. Que recursos a inovação oferece para os líderes, para os empreendedores, para os executivos de grandes, médias, pequenas empresas, para fazer com que eles se reinventem e consigam entregar mais e melhor para as equipes, mais e melhor para os clientes, para os consumidores? Essa é a pergunta de $1 milhão, talvez, mas a gente vai discutir a respeito disso no Sociedade Digital. Como sempre comigo nesse papo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Por aqui tudo certo também. Essa, sem dúvida, é a pergunta de $1 milhão, mas a pergunta que brasileiros com características e formações muito diferentes precisam e vão continuar tendo que responder à medida que a gente vive uma confusão econômica sem uma previsão de acabar. E muitas vezes as nossas reações empreendedoras acontecem muito mais por necessidade do que por vocação. Então, entender de que maneira a tecnologia pode ajudar a inovar e ajudar o empreendedorismo nesse sentido é fundamental, principalmente nesse momento. E é interessante a gente observar isso. Há poucas semanas a gente falou aqui sobre empreendedorismo, mas sob a ótica dos pequenos negócios, né? A gente até conversou com o Wilson Poit, falamos sobre essa rede de apoio que se cria para esses pequenos negócios e como é importante, principalmente para a economia, como a economia brasileira, manter esses negócios todos funcionando, porque esses pequenos empresários juntos formam uma grande locomotiva que puxa aí a economia em diferentes setores, em diferentes regiões. Óbvio, evidentemente que a gente não vai excluir dessa conta as grandes empresas, mas o equilíbrio, não é, se faz muito necessário. E aí, já que a gente está falando sobre esse processo, é preciso o quê? É preciso planejar, é preciso estratégia, é preciso aplicar isso de uma maneira coerente, de uma maneira que impulsione o negócio em vez de inviabilizá-lo. Você não vai esganar a tua galinha dos ovos de ouro para poder criar qualquer outra coisa da cartola que você não sabe o que é. E por falar nesse papel importante da estratégia, convidamos para esse bate-papo Diego Barreto, que é vice-presidente de estratégia do iFood, um cara que está atento a essa movimentação, porque eu vejo você participando desses debates online, as coisas que você publica, enfim, as entrevistas que você dá, inclusive aqui para mim. E eu falo, opa, peraí, ele está percebendo esse momento e eu quero muito falar contigo sobre isso. Primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente nesse bate-papo. E aí eu já vou emendar a pergunta. Onde é que entra o processo estratégico de reconhecer o que é inovação para o meu negócio? Boa. Tudo bem, Carlos? Bom falar contigo de novo, André. Muito prazer. Essa acho que não é uma pergunta de $1 milhão, é de $1 bilhão. E eu vou dizer porque é $1 bilhão. Eu vou voltar 2 passos para trás e perguntar por que a gente está discutindo isso no Brasil hoje. Por que a gente não está discutindo assim, olha, temos muita inovação e precisamos de mais? O que a gente está discutindo viemos de uma economia pouco competitiva, que estrangula o empreendedor, afasta o estrangeiro e concentra a cadeia de valor em 3, 4, 5, 6 grandes players, e aí não tem competição. Não tem competição, não tem inovação. Então, historicamente, o Brasil não tem inovação por uma questão competitiva. Quando eu volto para o presente, a pergunta é como é que eu penso estrategicamente o caráter da inovação? E a resposta, para mim, tem a ver com dinamismo. Quanto mais dinâmico é uma economia, mais você está à beira da disrupção. Mais você tem capital circulando, mais você tem alguém desenvolvendo um produto melhor, mais você tem alguém conectado com o mundo lá fora para trazer literalmente algo que é feito num país, mas não é feito aqui. Então, o pensamento estratégico vis-à-vis inovação tem uma correlação direta com o nível de competição que tem num país. Fantástico. Diga lá, André.
Eu fico aqui pensando na nossa realidade brasileira. A inovação, especialmente no ambiente tecnológico, ela está ligada à experimentação. E a experimentação, por sua vez, ligada ao erro. Quando a gente vive essa economia estrangulada, os executivos se sentem impelidos a dar resultados de curto prazo, o que inevitavelmente cria um comportamento mais conservador e reativo ao erro. E isso é justamente o que um ambiente inovador não pode ter. Como a gente resolve essa equação? Como a gente sai desse deadlock entre errar e inovar? André, acho que a resposta aí vai muito na questão cultural do como você cria um ambiente ao longo do tempo na sua empresa para conviver bem com esse balanço. A realidade é que a cultura brasileira é uma cultura de hierarquização, elitismo, preconceito, relação de comando e controle, ou seja, elementos que não te dão esse espaço. E aí o que acontece? Você tende então a ter um comportamento conservador, ao ter conservador você não inova. E aí em situações como essa você começa a se perguntar, eu preciso inovar para sair desse problema. E aí você não tem técnica, capacidade, comportamento, não é orgânico para você. As empresas que têm isso como cultura, elas equilibram isso ao longo do tempo e elas aprendem esse equilíbrio. Como é que você aprende esse equilíbrio? Aprendendo a errar. O aprender a errar quer dizer usar muito dado, olhar muito para o consumidor, fazer pequenininho, entender quais são as métricas que te dizem isso aqui está dando certo, isso está dando errado, para que você escolha a coisa certa a fazer. O problema é que nas empresas, como a gente não cria esse ambiente, você não consegue errar pequeno. Tudo que você faz, você movimenta a estrutura. E aí isso te faz ficar conservador, porque custa muito. Mas tem também uma confusão, eu percebo às vezes, a respeito do que é esse inovar. O que é inovação efetivamente? Alguns talvez até deixem de mergulhar nesse universo novo, que não é tão novo assim, vamos deixar claro. Alguns talvez até deixem de entrar nesse novo momento, porque entendem que inovar é algo muito mais complexo, que vai mover céus e mares, e na verdade, não. A inovação ela está nas pequenas coisas, que se refletem grandes lá na frente, mas essencialmente ela vai nascer de pequenas mudanças, um conjunto de pequenas mudanças, vamos colocar assim. Esse conceito, ele ainda é um limitador? O cara entender o que de fato é inovar, independentemente do tamanho da empresa? Sem dúvida, Carlos. Porque a gente não tem essa cultura. Então, vamos pegar um exemplo aqui de quem mostra como o poder da decisão é inovadora. Vou pegar o caso do Magazine Luiza. O Magalu nasce como uma empresa tradicional de varejo e faz talvez a principal transformação de modelo de negócios da história do varejo brasileiro. De onde vem isso? Vem em especial da decisão de entender que o marketplace é uma necessidade para o modelo de negócio e mais, de abrir a plataforma para aceitar então o terceiro. Veja, o marketplace não foi inventado pela Magalu. O marketplace não foi criado numa lógica que ninguém mais sabia. A Magalu executou bem, a inovação está na decisão de pivotar, não é nem pivotar é uma palavra forte, de redefinir o modelo de negócio. Então, vamos pegar um exemplo mais simples de quem é menor. Pensa em alguém que borda, e borda na esquina, tem uma lojinha pequenininha. Esse cara não está no Mercado Livre ainda, por quê? Esse cara não, eventualmente, fechou a lojinha e foi vender a partir de casa, por quê? Então, exemplo simples, que significa inovar. Você faz uma mudança importante, de difícil recuo, mas que te leva para uma direção. Muita gente não para pensar nisso. Qual que é a grande discussão do e-commerce no Brasil hoje? Eu tenho que pagar uma comissão. Eu tenho que pagar uma comissão. A discussão não é se você tem que pagar uma comissão, a discussão é se isso te leva para um outro patamar enquanto empresa, enquanto geração de valor econômico. Mas o brasileiro, de novo, tem uma cultura de custo. Não, vamos cortar custo, porque o país não cresce. Nós somos o paraíso das small caps, certo? A gente olha para a Bolsa de Valores brasileira, 95% das empresas são small caps. Por quê? Porque nós não temos o hábito de crescimento, o que significa que a gente não tem o hábito de gerar valor, logo, inovação. Tem uma questão que acaba aumentando essa confusão, que eu acho que vocês falaram muito bem, que é a relação entre inovar e inventar. Muita gente acha que para inovar ela precisa inventar alguma coisa, o que não é verdade. Muitas vezes existem práticas que são bastante consolidadas em determinados mercados ou em determinados processos de muitos mercados que você passa a executar num outro departamento da empresa ou que você
aproveita de um segmento e leva para o outro, mais ou menos como acontece na natureza. Você tem equilíbrios que são interrompidos, né? Os dinossauros que de repente estavam aqui, caiu um meteoro e mudou toda a vida que havia na Terra, ou pequenos incrementos, pequenas mudanças que vão deixando os mais fortes sobrevivendo, né? A velha história das nossas aulas de biologia ali, das girafas do pescoço mais longo que foram sobrevivendo. E assim as práticas mais bem-sucedidas acabam prevalecendo no mercado. As empresas que adotam essas práticas naturalmente ganham diferenciais competitivos que as fazem mais duradouras, longevas e lucrativas. Olhando para o iFood, Diego, como vocês que são líderes do mercado, vocês que causaram, nesse caso, praticamente uma disrupção, mudaram muito do que estava acontecendo e foram potencializados nesse momento de pandemia por um fator externo, como vocês vão fazer para manter essa hegemonia, esse domínio que vocês conquistaram? Essa é uma pergunta muito boa e volta aqui para a discussão de estratégia que o Carlos pegou lá no começo. O que é estratégia, né? Estratégia é você escolher a opção dentre as opções que te leva do ponto A ao ponto B. Então, um dos grandes problemas é que as pessoas nas empresas não entendem estratégia. Acham que estratégia é tomar uma decisão importante, é tomar uma decisão vital, de longo prazo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com definir o seu caminho dentre os caminhos possíveis. O nosso caminho é um caminho muito claro. Primeiro, ele é um caminho de especialização em comida. Por quê? Porque no mundo do marketplace existe uma tendência de um mesmo produto estar de um lado e de outro. De produtos similares, não necessariamente os mesmos, estarem de um lado e de outro. Portanto, você tem uma tendência na perpetuidade de um equilíbrio. O que tira essa diferença é o serviço. O que tira dessa diferença é a capacidade, no meu caso, que eu tenho de entender o restaurante, de entender o entregador, de entender o consumidor. Então, esse é o primeiro atributo do meu caminho, é foco. O segundo atributo do meu caminho está ligado com dados. Com essa imensidão de dados que a gente tem, nós temos que ser uma empresa data-driven. E para muita gente isso é um buzzword. Para nós não é um buzzword. Dentro do iFood, a lógica de uma base de dados, de um data lake, de uma curadoria, de todo mundo, eu como um executivo sênior, modelo em linguagem de SQL. Veja, eu não aprendi isso na minha faculdade, não aprendi isso nas empresas anteriores, e eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu preciso fazer parte de um ambiente e preciso contribuir com o ambiente nesse sentido. Hoje a empresa tem parte dos seus processos relevantes geridos, conduzidos por um algoritmo com inteligência artificial. Não é uma pessoa, um centro de operações, são efetivamente algoritmos. A gente está chegando próximo de 100 já esse ano. Então, esse é o segundo ponto. E por que isso? Porque isso me dá a noção de escala potencializada. Porque eu tenho e não é escala no sentido de crescer, é no sentido de tomar decisão. Então, esse é o segundo ponto que faz parte do nosso caminho. O terceiro ponto que faz parte do nosso caminho é a liderança dos temas na indústria como um todo. Então, por exemplo, o iFood tem feito alguns movimentos relacionados aos entregadores no sentido de aumentar os seus benefícios, as suas proteções, que são únicos no Brasil. Por que isso? Porque eu preciso fazer a indústria seguir comigo. Esse é o papel do líder. Então isso faz parte do meu processo estratégico. E por último, é a questão da inovação. A gente inova muito. No iFood não existe uma área de inovação. A área que tem os 6 professores pardais que conseguem bolar coisas que ninguém nunca viu. Isso é um protagonismo de todo mundo. Numa empresa data-driven, o banco de dados é aberto. Todo mundo acessa, todo mundo que tem uma ideia testa hipótese. Todo mundo que tem uma ideia consegue testar na rua. A gente aprendeu a testar pequeno. Eu consigo te dizer assim que a gente testa pelo menos 10, 15 coisas todo mês. 14 dão errado. Uma dá certo e a gente começa a escalar ela e efetivamente, se ela se consolida, a gente escala. Então esses são os atributos, André, do caminho que a gente pegou para ir do ponto A ao ponto B. E aí talvez quem escute você falar vai dizer assim, não, mas para o iFood é fácil, porque é uma empresa que já nasceu sob a lógica do mundo digital, ou seja, tem uma cultura focada para os dados, uma cultura que não compartimenta, mas integra, faz com que todos os processos estejam ali em conjunto funcionando como uma orquestra, né? Um saiu do compasso, todo mundo tem que correr atrás para tentar encontrar onde é que a gente volta pro ponto. E aí vão dizer assim, mas isso é muito difícil de fazer numa empresa que não nasceu com esse mesmo processo.
A gente sabe também, a gente fala muito aqui, eu e o André, que a cultura é um aspecto preponderante, talvez até muito mais do que as ferramentas em si. Se você não trabalhar as pessoas que estão ali, as ferramentas de nada vão servir. E essa é uma lição que tem sido aprendida pelas empresas, buscando inspiração no iFood, que chegou ali num território e conseguiu mover as peças desse tabuleiro de modo a dizer assim, ó, o jogo é esse aqui, eu aprendi a jogar, vocês vão aprender a jogar também? E todo mundo saiu correndo para aprender a jogar esse jogo. Outras companhias em diferentes setores estão fazendo essa busca. E ela passa essencialmente pelas pessoas. Essa é a crença do iFood também? Essa é a crença, mas eu diria que, Carlos, tem uma pergunta que é chave aqui nessa transição. Eu separo isso aqui entre velha e nova economia, né? E velho não é um adjetivo negativo. Meu pai é velho e eu amo meu pai, ele é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Velho tem a ver com o fato de você se apoiar em algo que está distante do tempo presente. Então, a nova economia é quem se utiliza dessas premissas, frameworks, gestão moderna, de conceitos que são desenvolvidos hoje. Sim. As empresas que fazem essa transição, na minha opinião, via de regra, elas têm um problema muito sério. Elas colocam a transformação digital à frente de tudo. Exatamente no ponto que você colocou. Ela não pode ir à frente da cultura. E aí a pergunta é quem determina a cultura? E aí eu acho que é onde está o grande erro da maioria das empresas que erram nesse processo. As pessoas costumam colocar isso no executivo. O executivo não põe cultura, porque você me contrata, Carlos, amanhã eu vou embora, você traz o André, amanhã o André vai embora, você traz eu de novo. É o acionista. Então, a mudança, o processo de mudança, ele tem que vir do acionista, porque ele que vai perpetuar o negócio. Sim. Ele que é o empresário, ele não é um empreendedor mais, talvez, mas ele é o empresário. Ele é a empresa. Exatamente. E aí a provocação que eu faço é, por que a gente demora então tanto nesse processo? Primeiro, você tem a baixa competição. A segunda é que a maioria das pessoas que chega numa certa posição, a psicologia explica isso, acomoda. E aí deixa de ter o processo de mudança, deixa de continuar evoluindo. Então, o que é muito comum? Você pega uma pessoa e fala, não entendo porque estão fazendo isso aí. Isso pra mim é um absurdo. Isso aí é uma loucura. Isso aí vai quebrar. Esse comportamento é da velha economia. É o acionista que não se adapta ao conceito de deixa eu entender, pelo menos. Então eu vou te dar um exemplo. Pokémon GO. Quando esse negócio surgiu anos atrás, eu não queria, não gosto. Mas eu fui lá e joguei 2, 3 dias. Eu entendi a dinâmica. Aquilo tem uma relação tem uma relação do como você pode se comportar com o seu consumidor, como você pode gerar tráfego. No final, ele não se materializou. Mas eu fui lá pôr meu pezinho, aprendi, saí, não gostei. Mas se tornasse uma realidade, eu tinha conhecimento para rapidamente agir em cima daquilo. Diga, André. Tem um outro ponto que me chama bastante atenção na fala do Diego. Quando ele estava descrevendo ali o processo, ele fala, a gente vai olhar o restaurante, a gente vai olhar o entregador. Me parece a descrição de alguém que está olhando para os problemas. Muitas vezes a inovação e a estratégia, o desenho estratégico, o desenho da operação acaba estando muito associado à resolução dos problemas. Ao passo que no modelo anterior nós tínhamos soluções que se mantinham por muito tempo. A gente viu gestores muito apaixonados pelas soluções. E agora a gente vê gestores que se apaixonam por resolver problemas. Você entende que essa é uma cultura associada à inovação? Completamente, André. Eu acho que o teu raciocínio é perfeito. E eu vou fazer uma analogia com uma tecnologia que tanto se discute hoje, que é a inteligência artificial. O mundo pré-inteligência artificial é um mundo em que você tinha lá dados, você colocava regras e você tinha resultados. É o teu Excel, né? Então você bota lá uma regra, bota os dados e sai um resultado. Esse é o mundo de quem acha que tem a solução. O mundo da inteligência artificial é o mundo em que você coloca dados, coloca resultado e ele te ensina a regra. E depois você escala o processo decisório a partir daquilo. Isso é inovar. O que a inteligência artificial faz em última instância? Ela inova na regra o tempo todo à medida que ela vai sendo abastecida de dados. Você não dá a regra para ela. Que é o que você está falando aqui. Quando eu trago a solução, eu estou te dando a regra. Sim. Onde é que isso funciona bem? Por que isso funcionou muito bem no Brasil por muito tempo? Porque o Brasil não tem competição. Porque o estrangeiro tem muita barreira de entrada aqui, o Brasil é um dos países que menos assina acordos bilaterais e o empreendedorismo sempre foi historicamente sufocado. Então você não tinha competição. Quando a globalização vem, integra a cadeia de valor, tecnologia fica barata e acessível, uma pessoa hoje consegue codar e desenvolver uma ideia, se plugar no marketplace, vender. Quando esse movimento acontece, a regra perde o valor. Agora você tem que achar
a solução, o resultado final. Então, o resultado final é olhar para o problema, é falar, existe um problema, como é que eu resolvo isso? Assim, agora eu preciso achar a regra. E aí vem o processo de ideation, de você entender os caminhos, testagem e tudo mais. E aí você fala sobre esse ambiente que sempre sufocou, né, o empreendedor. A gente comemora que isso mudou ao longo dos últimos anos. Alguns marcos importantes, aliás, vêm sendo desenvolvidos aí ao longo de um período recente, impulsionando isso. A gente olha o que está acontecendo, por exemplo, com o sistema financeiro e as possibilidades todas que o Open Banking vai trazer e como tudo isso tem favorecido cada vez mais o consumidor, mas em primeiro plano não o consumidor, mas quem empreende nesse universo, entendendo que o consumidor é a ponta final, ou seja, eu crio possibilidades, desenvolvo aqui possibilidades para alguém consumir lá na frente, para alguém ser beneficiado lá na frente. O Brasil se tornou um espaço menos hostil dentro desse cenário e mais competitivo, porque a gente tinha uma ideia também de que as startups por aqui, e isso, claro, não serve para todas, é importante que se diga, há casos incríveis de startups que nasceram aqui e que foram para o resto do mundo, mas o Brasil sempre foi aquele ambiente em que, não, eu crio a empresa aqui, o mercado interno vai absorver, porque o nosso mercado interno é muito grande, não preciso olhar para o resto do mundo. E quem estava lá fora vinha aqui, canibalizava e fazia o que tinha que fazer e puxava o carro. Essa história mudou. A permanência pode ser maior por aqui, mas eu posso também olhar para o mundo lá fora. Estamos menos hostis com os empreendedores? Carlos, a resposta é sim e não. O que é o sim? O sim é o lado interno. O que nós vimos de melhora institucional para o empreendedor efetivamente empreender? Muito pouco. Mas por que tem um sim? O sim é o processo de globalização, ele democratiza o acesso à informação, à ferramenta, a pessoas. Então aquilo que era muito difícil para eu há 20 anos atrás ir buscar uma informação para fazer no meu negócio, hoje eu entro no LinkedIn e resolvo. É rapidinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, desde 2008, com o processo de injeção de capital pelos bancos centrais do mundo, a liquidez subiu muito, taxa de juros caiu, o dinheiro deslocou da renda fixa para variável, encontrou o venture capital. E aí ele veio para o Brasil também. Então, não é porque o Brasil ficou melhor. Existe uma liquidez no mundo muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Então, a soma desse acesso, que não tem a ver com o Brasil, com o dinheiro, que não tem a ver com o Brasil, pega o brasileiro que tem um pouco mais de coragem, que não está com medo do desemprego, e começa o processo, que é o que a gente vê ali no começo dos anos 2000. Isso é potencializado por quê? Porque a taxa de desemprego na primeira década desse século cai bastante e o brasileiro fica menos medroso em relação a empreender. E aí você começa a ver o Buscapé chegando, você começa a ver a XP chegando, a Móvel chegando, e isso vai abrindo a oportunidade para um monte de gente. Aí vem 99, iFood, Nubank, Créditos, Olist, eu posso citar mais um monte de nome. Então, o que eu acho é que existe uma reorganização global dos fatores que geram menos atrito para você ter acesso a recursos. Mas o Brasil ainda não está muito melhor para o empreendedor. Mas por enquanto, então, a partir disso a gente entende o seguinte, né, André? Que somos um efeito colateral de todo esse estado de coisas. Mas a gente está vendo algo acontecer, tem alguma coisa florescendo aqui. Sem dúvida alguma. Nós vamos pisar nessa planta ou vamos deixar ela crescer? Não, ela vai crescer. Eu tô seguro disso. Totalmente seguro por uma questão simples. De novo, eu volto para a globalização. A globalização cortou essas barreiras. Então, se você não se sentir bem aqui, você pega um avião, vai morar na Europa, nos Estados Unidos e vai fazer isso de lá. Então, prestando o serviço do Brasil, porque por uma questão tecnológica você pode consegue. estar em qualquer lugar. Segundo ponto, o brasileiro está ganhando esse ímpeto. Né? Pensa na quantidade que tem hoje de aceleradoras, incubadoras, fundos de venture capital, quantidade de family offices colocando dinheiro em startups, e pensa 15 anos atrás. 15 anos atrás não existia. Não existia Cubo, Google Campus, Liga Ventures, a Endeavor era incipiente ainda. Esse ecossistema hoje existe. Então, hoje, um empreendedor, quando cai dentro do ecossistema, ele tem apoio. Ele não tem crédito barato, ele não tem falta de burocracia, mas ele tem apoio. Eu, por exemplo, sou mentor de 3 lugares. Nesses 3 lugares, uma pessoa como eu, assim como vocês, sentam ali e ajudam essa turma. Quem fazia mentoria 15 anos atrás? Então, entende? Existe um ecossistema robusto. Sim. Esse ecossistema vai deixar essa planta crescer. E aí o que vai acontecer ao longo do tempo? Que para mim é um dos sinais mais bonitos disso tudo. A maioria dessas pessoas não são empresárias, elas são empreendedoras. A mentalidade é outra. Completamente diferente. Então, se a gente pegar os empreendedores que já fizeram uma saída relativamente grande e ganharam dinheiro, o que essa turma foi fazer?
reinvestir. Pega o Ariel, que saiu da 99, Paulo Veras, que saiu da 99. O fundo Canary, ele é basicamente constituído por investidores que são ex-founders que ganharam dinheiro e colocaram dinheiro ali. E eu posso dar mais 30, 40, 50 exemplos. Então, existe uma retroalimentação dentro do ecossistema que ela é muito positiva. No empresário que ganhou, que deu certo, ele vai para o family office, dinheiro na renda fixa, tudo controlado, e deixa a coisa seguir para poder sustentar os dividendos da família, que já está na terceira geração. Mas por que, apesar disso, a gente ainda não tem algo maduro o suficiente, a gente ainda não vê negociadas em bolsas ações como o de uma Sequoia Capital, a gente não tem uma Andreessen Horowitz, ainda não existe um mercado de capital de risco, de private equity, investimentos em tecnologia maduro o suficiente para fomentar as startups de uma maneira consistente. A gente tem ali exemplos, claro, muitos em áreas associadas ao mercado financeiro e ao varejo, mas a gente ainda não tem nada nem próximo do que existe nos Estados Unidos. É claro, são mercados completamente diferentes, com liquidez diferente, taxas de juros diferentes e uma cultura diferente. Da mesma maneira que a gente falou de cultura corporativa, a gente tem que falar da cultura da nação também. Quando você fala o brasileiro ficou um pouco menos medroso, eu concordo totalmente. Acho que aos poucos isso vai mudar. Você entende que esse é um processo de amadurecimento, nós estamos caminhando para ter esses elementos na nossa economia, ou ainda falta alguma coisa estrutural para a gente fazer para que essas entidades apareçam? A gente está nesse caminho. Eu acho que a gente pode raciocinar isso assim. O primeiro dinheiro que vem para o Brasil com força é o dinheiro de fora, por causa da redução de taxa de juros lá fora com excesso de liquidez. O segundo dinheiro que vem é o dinheiro de dentro, porque nos últimos anos a gente trouxe a taxa de juros para um patamar que o family office, os próprios fundos de investimento começam a olhar e dizer, pô, eu não tenho onde buscar meu retorno mais. Então ele diversifica mais e chega na startup. O terceiro ponto é que o brasileiro, pessoa física, que tem um pouquinho de dinheiro, está descobrindo esse tal do, vamos colocar um dinheirinho semente ali numa empresa, em outra. Então se associa aqui isso também. Quarto movimento que é recente, que compõe isso, é o corporate venture, né? São os fundos das próprias empresas que são organizados para encontrar startups que agregam o seu ecossistema ou que, enfim, se propõem lá um outro objetivo. Então existe um empilhamento disso em estágios diferentes. Aí você vai falar, Diego, mas não é grande o suficiente. Ainda não é, eu concordo. Mas tem um dado que ele é relevantíssimo. Historicamente, a indústria no Brasil que era robusta e dinâmica em termos de investimento era a indústria de private equity. Pega a empresa madura, melhora ela um pouco e leva para a bolsa 5, 6, 7 anos depois. Pela primeira vez na história do Brasil, o ano 2020 marcou os fundos de venture capital acima dos fundos de private equity. Pela primeira vez, o número de investimentos foi superior. Isso é muito emblemático. É muito emblemático imaginar que num país paraíso de small cap, você tem fundos de venture capital colocando mais dinheiro em startups desse tamanhozinho do que em empresas maduras. Isso é um grande feito para a gente comemorar. Então, depois desse banho de otimismo, que para mim é fantástico, e o tempo corre contra nós, eu vou pedir pro Diego o seguinte, ele vai olhar para aquela câmera ali, ó, que eu não consigo enxergar, mas eu suponho que seja A2, e ele vai olhar para ele, vai dar um recado pro camarada que tá assim, vendo a luz no fim do túnel e é o trem vindo na direção contrária. E que fala, eu não consigo inovar, eu não consigo entender o que é ser data-driven, eu não sei que diabo é isso de inteligência artificial, eu só sei falar com a Siri. E o que esse cara faz com o negócio dele? Porque imagino que o grande dilema hoje em dia é o seguinte, todo mundo fala, não, é preciso ser resiliente. Quantas vezes nós ouvimos essa expressão esse ano que passou, André? Resiliência. Quase tantas quantas a gente fez o Sociedade Digital. Essa é a grande mensagem. O consumidor, a palavra é resiliência. Mas para além da resiliência, você precisa sair da inércia. O que esse camarada faz? O que precisa ser feito hoje é estudar. Há 20 anos atrás, se você tivesse de frente um grande problema, onde você buscava a solução? No vizinho? No teu pai? No teu amigo? No teu primo? Na Barça. Na Barça? Na Britânica. Essa entregou sua idade, hein? Hoje não. Hoje
todas essas palavras que a gente falou aqui, se você não conhece, você chega em casa, joga no Google, acha um curso de graça e vai estudar. Vai estudar. A educação hoje está disponível para qualquer pessoa. Você vai virar um expert? Não. Você vai entender como vocês dois entendem? Não. Mas você vai dar um passo para compreender. E dali você vai começar a organizar as coisas para poder inovar, para poder chegar do outro lugar. Eu não vou falar a palavra resiliente, viu, André? eu acho que o recado final, né, é aquele. Não há tempo mais, se você não é um empreendedor, se você está numa posição dentro da empresa, como executivo ou qualquer outra posição, não existe mais o tempo de dizer assim, olha, eu vou parar para me atualizar. Porque só enquanto você disse essa frase, alguma coisa nova aconteceu e você já ficou para trás. Essa é uma premissa, isso já está definido. O grande desafio é como é que eu assimilo todo esse conhecimento que está disponível e coloco ele em prática, em benefício da minha carreira, da minha área de atuação, da minha empresa, para transformar esse conhecimento em resultado. Esse é o grande dilema. A gente faz essas conversas aqui, traz figuras como o Diego, justamente com esse objetivo de levantar essa percepção de que se você talvez não seja um empresário, esse papo não é para mim, ele é para você. Porque a gente inova no nosso dia a dia. Independentemente de termos uma empresa ou não, eu não tenho uma empresa e tento inovar naquilo que eu faço. Não sei se consigo, mas é uma tentativa. Erros, acertos, e a gente caminha. Então, esse processo ele é muito importante porque se a gente não sair do lugar em que a gente está em direção a alguma meta, algum objetivo, usando os recursos que estão à disposição, a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar superado. Né? Eu escrevi recentemente a respeito disso, sobre o processo de incorporação dessas ferramentas. Como é que a gente faz para se educar mais digitalmente? O desafio está lá na formação básica. Ele falou sobre linguagem de programação. Nós temos que trazer isso para a molecada, para que essa galera, quando estiver no mercado de trabalho, consiga ter uma mentalidade mais digital, uma mentalidade que vá ao encontro e não dê encontro ao que essas empresas estão propondo, ao que o iFood vai buscar, ao que qualquer outra companhia vai procurar. Esse é o recado aqui desse nosso papo sobre inovação, que serve para os negócios, que serve para a sua vida, para a minha vida, para a vida do André, para todo mundo. Porque se a gente não virar essa chave, não vai rolar, né? Completamente. E acho que talvez pela primeira vez na vida a gente vai poder falar de educação e não depender só do Estado. Porque, de novo, está disponível. Conhecimento está aí. Eu, como pai, eu, como amigo, consigo oferecer para o meu filho e para um amigo meu algo para ele estudar efetivamente, ir de uma ponta a outra e se tornar consciente de um tema. Há 20 anos atrás, a gente dependia do Estado, dependia da escola, da pós-graduação, que só ia começar em fevereiro, 2 vezes por semana, à noite, depois do trabalho. Acabou isso. E aí, o que isso para mim significa? Protagonismo. É isso. Pela primeira vez, a gente tem um nível de protagonismo enorme. Então, a culpa é minha ou sua? E é evidente que eu só não quero tirar aqui uma questão que é a questão dos privilégios. Claro. Eu nasci privilegiado, tem pessoas que não nasceram com os privilégios que eu tive. Então, evidentemente que a gente tem que ponderar isso para não ser injusto com as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Diego, quero agradecer demais você, primeiro por ter vindo aqui, ter tirado aí um pedaço do seu tempo para esse nosso bate-papo. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado. Valeu, Carlos. Valeu, André. Foi um prazer. Diego, prazer meu amigo Aros. Sempre muito bom, sociedade. E para você que nos ouve, é essa história. Não confundir inovar com inventar. Você pode inovar e não necessariamente precisa montar a sua empresa. Você pode inovar no seu trabalho normal e isso agrega valor demais. Semana que vem tem mais Sociedade Digital e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso. Semana que vem tem mais. Hoje a gente recebeu o Diego Barreto, que é vice-presidente de estratégia do iFood, por esse papo que foi muito além do iFood, mas que a ideia era justamente essa, a gente explorar esse universo, e o iFood é um exemplo dentro de um mar de iniciativas aí que a gente precisa mirar com as qualidades e com os defeitos, porque não tem a perfeição. Não é? E dentro desse processo de inovação a gente vai encontrar muito disso. O que hoje a gente entende como defeito, na verdade, talvez nem seja um defeito, mas é um encontrão que a gente dá com a realidade, com aquilo que se propõe ser uma nova realidade. E aí, nesse processo de ajustamento, as coisas vão se encaixando. A gente tem que buscar isso. E o Sociedade Digital vai continuar discutindo como é que a tecnologia, como é que a inovação impactam diretamente no seu dia a dia. Semana que vem tem mais, mas eu recomendo que você procure esse e outros programas lá no Panflix. A gente se encontra aqui na Pan semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.